Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui novamente nesse segundo dia do GTAP, primeiro Fórum GTAP de Milho, Produtividade Elevada no Campo. Meu nome é Celso Macedo, sou vice-presidente da Farmers Edge para a América Latina. Tenho um prazer enorme de estar hoje aqui com vocês, aí, dividindo algumas informações sobre a agricultura digital e seu ecossistema. Ontem já tivemos aí a presença da Isabela, nossa gerente de marketing e produto, a qual fez uma apresentação similar a essa que eu vou fazer hoje, com o objetivo de maximizar e dividir mais essas informações aqui com vocês, que é realmente uma área do agronegócio que tem que ajudado bastante o agricultor brasileiro a aumentar a sua produtividade agrícola. Gostaria de começar aqui, para aqueles que não participaram do evento ontem, né, só mostrar um pouquinho para vocês quem é a Farmers Edge, né? A Farmers Edge é uma empresa que tem 15 anos de mercado, é uma startup que começou lá nos seus idos de 2003, 2004, com o desenvolvimento de uma tecnologia no Canadá para suportar aí a melhor administração das fazendas dos agricultores canadenses. Começamos aí com 3 grandes agricultores que iniciaram o processo da empresa, e a empresa cresceu, né? Obviamente a gente nesses 15 anos fomos obtendo aí bastante desenvolvimento de tecnologia, e nos estabelecemos nos maiores mercados agrícolas do mundo. Então, hoje é uma empresa que tem por volta aí de 450, 500 funcionários nos 6 países onde a gente atua, que estão descritos aí no mapa, né? Canadá, Estados Unidos, Austrália, Ucrânia, Rússia e Brasil. O Brasil foi o último país aonde a Farmers Edge acabou entrando, e nós estamos estabelecidos hoje nos países que são realmente essencialmente agrícolas, né? Vamos dizer assim, que sustentam e alimentam o mundo aí com suas produções. Nós temos por volta de 100 ferramentas hoje já desenvolvidas desde o início da empresa, e uma plataforma digital global, onde permite a gente, de uma forma única, padronizada, gerenciar e prover informações aos agricultores, aos donos, aos empresários rurais, né, a possibilidade de gerenciar melhor as suas fazendas. No caso específico do Brasil, nós estamos aqui por volta de 6 anos, já temos entre 2 milhões e 2 milhões e meio de hectares digitalizados, temos aí por volta de 2.250 dispositivos conectados de telemetria nos tratores, nas colheitadeiras, com o objetivo de justamente dar informação ao empresário rural aí, com o objetivo de gerenciar melhor o seu negócio, suportado aí por 700 estações meteorológicas, e não só as nossas estações, mas também através de um acordo global que nós temos com a The Weather Channel, onde possibilita o cruzamento de dados e dá uma informação melhor ao agricultor com relação à possibilidade de previsibilidade de tempo, de chuva, e obviamente de desenvolver modelos preditivos que permitam aí ao agricultor, desde um primeiro momento que ele entra, que ele começa a ter lá a sua lavoura sendo desenvolvida, já através dessas predições que são calculadas através dos algoritmos desenvolvidos pela Farmers Edge, a entender nos primeiros dias já qual que vai ser a capacidade produtiva daquela área específica onde a gente está digitalizando. Tá? Hoje estamos por volta com 70, 80 colaboradores no Brasil, a empresa está crescendo, está se estruturando mais, a nossa presença hoje está na maior parte dos estados essencialmente agrícolas do Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, mas obviamente já estamos expandindo as nossas forças aí para o norte do país, aqui para o sudeste, nos estados que a gente ainda não tinha focado muito no início, ou seja, o nosso objetivo como Farmers Edge é estar cobrindo todo o território nacional num curto espaço de tempo. Nesse momento, além do nosso modelo de negócio, que a gente atua direto com o agricultor, que é o nosso principal foco, né, nós temos hoje também aí parcerias comerciais importantes de acesso ao mercado, né, e eu poderia citar para vocês aqui, dentre as principais parcerias que nós temos hoje, que é a CNH,
Fairfax, que é uma empresa canadense de seguro agrícola, CNH todos conhecem, Case New Holland de maquinário, Sumitomo Chemical na área aqui de comercialização de produtos agroquímicos, e a AgriConnection, que é uma empresa nova no mercado brasileiro, aí também aí de acesso ao mercado, provendo insumos agrícolas aos agricultores. O que nós provemos, então, né? Dentro de tudo que já foi comentado, que já é conhecido pela Farmers Edge, eu gostaria de frisar esses 4 pontos novamente, que realmente dão a possibilidade para o empresário rural, nós estamos falando de empresário rural aqui mesmo dentro desse evento, onde estamos falando de altas produtividades de milho. O empresário rural, ele necessita de informações digitais para suportar a sua tomada de decisão e a sua ação também no dia a dia, né? Então, a gente hoje, a primeira, talvez, aí, tecnologia nossa desenvolvida, que é o segundo item ali, imagens de satélite de alta resolução e alta frequência, além dos satélites públicos que nós trabalhamos aí, que são Landsat, Sentinel, que tem aí frequências aí a cada 15, 20 dias de fotos aí das áreas, né, e com uma resolução de por volta de 20 metros de altura, a gente trabalha com satélites privados, constelações de satélites privados também, onde essas constelações de satélites privados permitem aí uma resolução quase que diária de todo o território nacional, com uma resolução bem importante também, de por volta de 3 metros. Quer dizer, com essa massa de informação, de imagens de satélite, isso nos ajuda a desenvolver aí metodologias digitais de cálculos de produtividade. À medida que a planta for crescendo, né, que ela emergir for crescendo, a gente consegue já fazer esses tipos de cálculos, construir zonas de manejo, onde a gente permite entender dentro daquele talhão de 100, 200 hectares, qual que é a diferenciação em termos de capacidade nutricional e capacidade de produtividade, né? Então, tudo isso realmente suporta vamos dizer, uma tomada de decisão inicial do agricultor. Obviamente, as estações meteorológicas, que é o primeiro item que está ali, ajudam a gente através do microclima da região, da predição aí de tempo e de clima que vão acontecer nos próximos dias, o que aconteceu também. Isso também são dados que são jogados para dentro da plataforma e ajudam a gente a fazer todos os cálculos de predição de produtividade que a gente hoje faz com uma certa acuracidade. Um terceiro ponto que está ali no terceiro item seria os dispositivos telemáticos, que aí sim, né, naqueles primeiros 2, a gente está trabalhando com informações sem muita interação do agricultor. O terceiro item, que são os dispositivos telemáticos, aí sim, a gente coloca esses equipamentos dentro dos tratores agrícolas, das colheitadeiras, dos pulverizadores, com o objetivo aí sim de você fazer toda uma rastreabilidade da capacidade de performance daqueles tratores, do consumo de combustível, rotação de motor. Quer dizer, aí você tem um raio-x completo do que está acontecendo dentro daquela fazenda específica, né? E aí você consegue, obviamente, com esses 3 tipos de soluções que nós temos aí, você consegue, vamos dizer, criar mapas de zonas de manejo naquela área específica, onde você consegue, suportado e completado pelas análises de solo direcionadas, desenvolver mapas de taxa variável de aplicação de fertilizantes. Quer dizer, tudo isso aí visa o quê? Visa maximizar o quê? O uso da terra, que é muito caro hoje, todo mundo sabe quanto que subiu um pedaço de terra hoje aí no interior do Brasil, né? E o uso também dos insumos agrícolas, né? A gente prega aqui dentro da Farmers Edge o uso do recurso de forma adequada. Muitas vezes a gente está numa situação específica onde a gente tem que usar um pouco mais, um pouco menos, mas usar de forma inteligente, né? É aí que vem a inteligência artificial suportando a inteligência emocional nossa aqui no dia a dia, com o objetivo de tomar as melhores decisões. Nosso objetivo é utilizar aquele real que é tão valorizado pela gente, né, de uma forma muito mais eficiente. Então, dentro desse contexto aqui que eu estou colocando aqui para vocês, né, o que é a tecnologia, né? A tecnologia, como é que ela vem se evoluindo e aonde que a gente está estabelecido nesse momento, né? A Farmers Edge, ela atua de uma forma na coleta de dados,
do campo, através de todos os equipamentos que eu comentei até agora, dados de satélite, dados de estações meteorológicas, dados de telemetria, e através aí do processo de machine learning, né, a gente consegue processar toda essa informação e aí sim dar direcionamento para quem vai tomar a decisão, tá? A decisão não está na nossa mão, a decisão está na mão de vocês, agricultores experientes, conhecedores, mas que precisam de alguma coisa a mais da informação que é tão valiosa, direcionada com o objetivo aí sim de aplicar os recursos e o tempo adequado para resgatar mais valor daquele espaço que vocês têm aí no campo, tá? Então aí a gente constrói, obviamente, essas modelagens preditivas, que a gente comenta, né, de predição de produtividade e assim por diante, toma correções de rota para o ano subsequente, muitas vezes, né, constrói mapas de sanidade, aonde você consegue identificar que naquele talhão específico existe um problema e você tem que focar naquele talhão para resolver aquele problema. O meu primeiro caso de sucesso, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Mais importante do que tudo isso, e visualização em tempo real, né? A partir do conceito que existe conectividade no campo, um ponto de internet na fazenda é suficiente para a gente construir uma rede que a gente chama de rede mesh, objetivando aí sim o agricultor ter a possibilidade de enxergar através da nossa plataforma tudo que está acontecendo na fazenda em tempo real, né? A gente chama até, às vezes, brinca até de chamar de Big Brother do campo, né? E o Big Brother do campo, justamente, o objetivo o quê? O objetivo é a gente se tornar mais eficiente, né? Tomar decisões no momento que tem que ser tomada para a coisa acontecer de forma eficiente. E mais do que isso, né, no final das coisas, depois de todo esse exercício feito, a gente justamente fazer recomendações, permitir que através da plataforma, quer seja no computador, ou no tablet, ou no celular, ou no smartphone, você tenha alertas de momento que você tem que olhar com alguma coisa que esteja acontecendo. Quer dizer, tudo isso está na palma da mão, né? Está na mão do agricultor. Tem muito agricultor hoje que tem fazenda no Mato Grosso, fazenda na Bahia, mora no Rio Grande do Sul, mora em São Paulo, não vai com uma certa frequência, mas muitas vezes está afastado, então tem que se comunicar com as pessoas, os gerentes da fazenda. Então, tudo esse sistema, né, além de permitir você um melhor gerenciamento em loco, permite também um melhor gerenciamento à distância. O primeiro caso de sucesso que eu gostaria de dividir com vocês aqui é dessa lavoura de milho, tá? Essa lavoura de milho aqui, vocês têm aqui um talhão, né? Esse talhão aqui é um talhão, normalmente os talhões são de 150, 200 hectares. Nesse talhão aqui, ó, nesse centro do talhão, a gente vê, olha a característica da lavoura aqui, do milho como está, né? Vai ser um milho aqui, certamente, se não houvesse nenhuma quebra, e obviamente eu já tenho os resultados, né, que foram do ano passado isso, mas são lavouras aqui que produziriam naturalmente aí 180, 190 sacas de milho aqui por hectare, né. O que é que aconteceu aqui? Que realmente era uma lavoura que permitia que nessa parte do talhão ter uma boa produtividade, mas esses mapas que foram criados através da nossa tecnologia, estava dizendo que nessa parte do talhão aqui, ó, tinha um problema. A gente foi em loco, tiramos foto e dá para ver, né, para a diferença de coloração. Foi identificado que aqui nessas partes do talhão, né, onde estão mais escuras, aqui nesse ponto aqui e aqui também, tinham deficiência nutricional, né, então falta de nitrogênio, né. Então, o que foi feito, né? Foi feito aqui, nesse segundo mapa aqui, onde tem uma imagem mais características de telemetria, né? Foi feita aqui toda a análise, foi feita a correção, e aqui foi um caso interessante, porque nessa ponta do talhão aqui foi feita a correção nutricional com nitrogênio, aplicação localizada em taxa variável, tá? Você trouxe a produtividade dessa parte do talhão, que eram 5,24 hectares, né, a 190 sacas por hectare de média, tá? 190 sacas por hectare de milho aqui. Nessa parte que também tinha um problema, né? Lembra aqui, ó, na foto anterior, também estava vermelhinho, que aqui é a bordadura do talhão, não foi feita a correção. E a gente fez um cálculo de produtividade extrapolando a produtividade para hectare. Era só uma área aqui de meio hectare, aonde a gente acabou identificando a produtividade de 125 sacas de milho por hectare. O que quer dizer isso aqui, né? Quando você tem um talhão desse tamanho, muitas vezes você chega para um agricultor e pergunta, quanto que você produz por hectare?
Eu produzo lá 180 sacas por hectare. A gente pergunta para ele, será que você não poderia produzir 190 de média, 200 de média? Porque muitas vezes você produz, na média, isso daí. Mas nos pontos mais escuros, você está jogando a produtividade para baixo, e nos pontos mais claros, você está levando a produtividade para cima, né? O que a gente, como empresa de agricultura digital, quer orientar e passar informação ao dono da propriedade rural, é que você pode, sim, diminuir essa variabilidade dentro do seu talhão. Fazendo o quê? Uma correção adequada daquele solo, né? Em taxa variável. Você não precisa sair para todo o talhão aplicando a mesma quantidade de fertilizantes, né? Você pode fazer uma coisa a taxa variável com o objetivo de trazer isso para uma produtividade mais próximo, aí sim, da média do talhão, tá? Buscar a média do talhão próximo aí desses 180 a 190. Na soja, eu tenho visto muitos agricultores que já são nossos clientes, que no passado falavam para a gente que tinham média de 55, 60 sacas de soja por hectare, hoje estão perto aí de 65, 70, por quê? Porque eles justamente trouxeram para próximo aí da média do talhão, para aquele valor máximo que ele já estava produzindo nas áreas melhores dentro do talhão. Então, isso é um clássico exemplo de como a agricultura digital pode suportar vocês na tomada de decisão. Um segundo caso de sucesso que eu tenho aqui, eu gostaria de dividir com vocês, é com relação aqui à parte de estação meteorológica. Nós temos muita coisa dentro das estações meteorológicas que a gente pode trabalhar. Obviamente, dentro dos dados clássicos de uma estação meteorológica, umidade relativa do ar, chuva, sensação térmica, ponto de orvalho, assim por diante, nós temos nesse caso aqui dois itens interessantes, né, que chama ΔT e GFDI. GFDI é o número que mostra a possibilidade de incêndio naquela região específica, né, que está muito relacionado com vento, com umidade relativa do ar e assim por diante, né. Mas eu queria falar especificamente aqui sobre o ΔT. O ΔT, ele é um índice que mostra a velocidade do vento e o momento adequado de se fazer uma aplicação de um defensivo agrícola, por exemplo, né? Então, quer dizer, está muito relacionado, de novo, à umidade relativa do ar, ao vento. A gente sabe, né, como pessoas do campo, aí, do agronegócio, que os melhores momentos para fazer a aplicação de defensivo agrícola sempre é no início da manhã, né, período da manhã, e no final do dia, né? Quer dizer, mas muitas vezes isso não acontece, ou muitas vezes a gente tem, durante o período do dia, alguns momentos que a gente identifica momentos adequados também para fazer a aplicação. E, além da nossa habilidade, experiência prática de campo, nada melhor do que também você ter aqui um suporte tecnológico para te ajudar numa tomada de decisão do momento adequado de fazer uma pulverização. Muitas vezes você tem alguns defensivos agrícolas que são absorvidos depois de 2 horas, 4 horas, 6 horas, que é um momento adequado, né? A gente até fala que é um momento, qual que é o momento adequado de se aplicar para você não ter problemas, por exemplo, com lavagem daquele agroquímico com problema de chuva, né? Então, tem agroquímicos que são absorvidos mais rápido, outros menos rápido. Então, quer dizer, isso também, através da previsão meteorológica fornecida pelas estações meteorológicas, também ajudam aí o agricultor a tomar as decisões adequadas. Esses são 2 casos de sucesso que eu dividi com vocês aqui hoje. Tem muitos outros casos de sucesso. De telemetria, então, é um absurdo a quantidade de material que nós temos, né? Mas que a Isabela até mostrou isso ontem, um caso de sucesso na área de telemetria. Eu acho que a parte de telemetria ela é muito mais ainda específica e traz muito mais informação de tomada de decisão, né? Mas, ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que hoje o ferramental digital, ele realmente suporta o agricultor de uma forma impressionante, com o objetivo de extrair mais valor do grande investimento que nós temos nas lavouras brasileiras. Quais que são os grandes desafios da agricultura digital, né? Daqui para frente, nos próximos anos? Conectividade, né? A gente fala bastante disso, nós fazemos parte de um grupo chamado Conectar Agro, nós temos alguns acordos comerciais com algumas empresas também que a gente tem desenvolvido com o objetivo de gerar mais conectividade no campo, mas definitivamente esse é um dos gargalos do Brasil, né? Agora nós acabamos de ter o leilão do 5G,
onde ficou claro para todo mundo, né, e os próprios Ministérios da Telecomunicações e da Agricultura já vinha falando isso aqui para as empresas do agronegócio. O objetivo é a gente ter 5G em 100% do território nacional até 2029. Só que 2029 ainda está um pouco longe, né? Então a gente tem que trabalhar e correr atrás para tentar gerar essa conectividade. Existe um estudo que diz que a produtividade brasileira aumenta entre 10% e 15% se você tem 100% da área brasileira agricultável conectada ao ambiente, né? Então, quer dizer, obviamente vai gerar uma melhor capacidade de tomada de decisão, decisões mais rápidas, entendimento de erros que você vai estar tomando naquele momento. Quer dizer, então, é um caminho sem volta. Hoje ainda é um desafio nosso, mas já existe tecnologia e a Farmers Edge está dentro disso, dentro dessa tecnologia, que até onde existe dificuldade de conectividade, nós estamos conectando o agricultor. Eu tenho um exemplo prático de um agricultor nosso que está lá no meio do Tocantins, que tem um ponto de internet a rádio, nós conseguimos conectar a fazenda dele, e eu aqui dentro do meu computador e o agricultor também, conseguimos, né, olhar no momento adequado, na hora, assim, quase que em real time, em tempo real, aí, o que está acontecendo na fazenda em termos aí de plantio, pulverização, colheita, tudo a gente consegue ver praticamente em tempo real. É aquilo que eu falei lá no começo. Basta ter um ponto de conectividade na fazenda, um ponto de internet que a gente consegue conectar a fazenda toda. Grandes oportunidades para vocês, agricultores, né, do Brasil, a parte de rastreabilidade e sustentabilidade. A rastreabilidade ela está muito ligada a toda a cadeia produtiva, desde o momento da produção, do beneficiamento, da logística, quer dizer, tudo isso que vai estar se tornando hoje mais rastreável vai permitir uma melhor transparência para o agricultor que está produzindo, para o intermediário que está fazendo toda a parte de administração dessa produção, para o consumidor que está consumindo uma coisa que realmente sabe de onde veio. Quer dizer, todo mundo ganha com esse negócio. E, obviamente, mais uma vez aqui, dentro desse segmento, a Farmers Edge também está liderando, dentro do conceito de ajudar o agricultor que está produzindo hoje no campo, a possibilidade de entender ipsis literis o que está acontecendo na sua fazenda. Então, a rastreabilidade realmente veio para ficar. Parte da sustentabilidade também está muito envolvida aqui com todas as práticas agrícolas, as atividades agrícolas, né? Todo mundo fala agora do mercado de carbono, aonde também a Farmers Edge está inserida, né? Dentro dessa possibilidade de gerenciar os dados dos agricultores clientes nossos, nós já estamos com algumas inovações que foram desenvolvidas com o objetivo de administrar a informação do campo, qualificar e quantificar a capacidade produtiva aí de carbono que determinadas lavouras possuem, né? E, obviamente, a gente imagina, apesar do mercado brasileiro ainda não estar regulamentado nesse segmento, hoje é um mercado, vamos dizer, atua de forma voluntária, né? Mas a gente imagina que num futuro próximo esse mercado esteja regulamentado e essa seja mais uma fonte de renda ao agricultor brasileiro. Tá? Além de poder produzir e vender a sua produção, também a possibilidade dele estar lá gerando massa verde, gerando créditos de carbono para o meio ambiente, certamente esse vai ser um novo mercado que vai ser gerador de mais aí rendimento ao agricultor brasileiro. Muito bem, gente, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Acho que a gente tem ainda um tempinho, não sei se tem ou não, eu não sei se é possível ter alguma pergunta ou não, mas de qualquer forma eu estou à disposição. Agradeço mais uma vez aqui a participação no evento do primeiro Getap Milho, né? Agradecer aí a Céleris pela boa organização desse evento. E para dizer para vocês, para começar a seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, além obviamente do LinkedIn aí, onde nós estamos nessas redes sociais dividindo sempre inovações tecnológicas. Muito obrigado, bom evento para vocês, um abraço a todos.